Avançando então para o Databricks, e para quem não conhece, o Databricks dava outro webinar, garantidamente, é uma plataforma que eu gosto muito, é entre muitas coisas, mas é um workbench muito bom para todo o tipo de tarefas de engenharia de dados e gestão de dados e também machine learning. Tem muitas funcionalidades colaborativas, permite trabalhar em várias linguagens, Python, R. Há aqui algum overlapping que eu prevejo que seja grande com o Synapse, há aqui muito overlapping. Em boa verdade, eu podia quase ter feito todo este webinar sobre o Synapse, mas neste momento ainda há alguns problemas com os packages que podem ser instalados. Um deles é aquele que eu vou usar aqui, que é o Prophet do Facebook, e corre para já perfeitamente, e nós já usamos há muito tempo em Databricks com muito bons resultados, e é isso que nós vamos usar. Não é impossível hoje, não vamos ter muito tempo para ver o Databricks, mas aconselho, quem tiver curiosidade, veja também, é muito bom. Ora bem, então vamos abrir aqui o nosso notebook e vão ver que é relativamente straightforward. Eu entretanto já arranquei o cluster, até aqui não é propriamente uma vertente serverless, eu arranquei aqui um cluster com 4 ou 5 nodos e um número razoável de cores, para ilustrar aqui alguns conceitos. E uma coisa que vocês vão ver foi, eu criei aqui algumas funções utilitárias, na prática estão a usar o driver JDBC e o Spark e vão-se ligar ao meu Synapse. E eu vou usar todo o poder do serverless SQL que vocês viram até agora para extrair os dados que não têm uma grande dimensão e portanto eu posso extrair perfeitamente para um data frame local em pandas e a partir daí o trabalho é todo local. Então eu nem vou executar porque executei recentemente e assim escusamos de esperar. Aqui simplesmente estou a confirmar que estou ligado ao meu Synapse On Demand SQL, cá está, e vem o tempo de resposta super rápido. E depois ver que tabelas é que eu tenho lá configuradas e conseguir fazer queries sobre a tabela, se vocês se lembram, nós criámos há alguns minutos atrás no nosso Data Lake, que está disponível através do nosso Synapse On Demand, cá está, os dados por data, localização, e a time series principal que nós vamos modelar é esta, do número de viagens. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos executar, isto é uma função utilitária, o código é muito straightforward, não justifica estar a complicar e a mostrar-vos aqui a perder tempo. Vai fazer um query sobre o nosso SQL On Demand, novamente estão a pagar por cada query, mas os dados aqui são tão poucos que é honestamente irrelevante, a não ser que vocês executem milhões de vezes por dia. Obtemos isto num formato data frame, em pandas, este é um notebook Python, vocês podem ver aqui, notebook Python. Depois vamos usar aqui um truque, que é o que vai permitir mais tarde paralisar, ou seja, fazer muitos forecasts e muito treino de modelos em paralelo, que é na prática vamos enviar este data frame para todos os nodos do meu cluster. Para já, temos aqui o truque depois para explorar isto em paralelo no Spark, é usar aqui uma grid de parâmetros. Para já vão ser parâmetros muito simples, eu vou dizer que quero fazer isto para todas as minhas localizações, são cerca de 265, que está aqui. Ele para cada uma vai filtrar o data frame principal para esta localização. Uma nota importante também é que nós vamos produzir forecasts e quando nós estivermos a testar vários parâmetros, nós vamos querer escolher aquele que é melhor. Então vamos definir aqui um período de avaliação que será no primeiro semestre de 2019 e vamos querer prever do final dos dados, portanto do final do primeiro semestre de 2019 até ao final de 2019. Vamos excluir datas time series que não tenham, tenham muito poucos dias com dados, porque isso cria alguma instabilidade no Prophet. Na nossa experiência e não queremos isso aqui, depois acabam por não ser muito relevantes, mas pode acontecer que vá abaixar um pouco as previsões gerais do forecast, estamos a excluir aqui algumas localizações. Agora aqui o truque principal para paralisar, e reparem isto é para já Python normalíssimo, é que nós vamos ter aqui uma função em Python, que é o nosso forecast, aqui vamos ter todo o código que diz respeito ao Prophet, que está completamente fora do âmbito
detalhar aqui no webinar, mas é relativamente straightforward, ok? Portanto, nós filtramos para a localização que é passada por parâmetro, não aplicamos os parâmetros do Profit específico, incluindo se queremos ou não ter suporte para holidays, para fins de semana. Fazemos a validação em Cross Validation, o Profit tem funções para isso também. Depois guardamos todos os dados e retornamos como output. Isto é Python normalíssimo. Qual é o truque aqui? No Spark e principalmente no Databricks é um padrão bastante interessante. Já agora, antes do paralelo, algo que é sempre aconselhável, a testarem a função. Antes de a paralisar, testem que ela funciona localmente, porque é uma função Python normal, podem fazer. Eu estou aqui, pego nos parâmetros que eu tinha lá em cima, mas agora eu vou forçar, enquanto eu tinha 265 tasks lá em cima, se vocês virem. Porquê? Porque eu tenho 265 localizações. Para o meu teste, eu vou simplesmente forçar uma localização e a minha função vai-me fazer o plot de vários dados, e por isso é que eu gosto muito do Profit, porque sem muito trabalho vocês têm logo muita informação para análise e para melhorar os vossos forecasts. E o Profit funciona, grosso modo, compondo a time series em vários componentes, que é algo comum. Um deles muito importante é o trend, e vão perceber mais à frente porquê. O outro é o comportamento semanal, ao longo do dia da semana. E depois o outro que é a componente sazonal, que aqui quase podem olhar uma aproximação semanal. E isto foram os padrões, muito semelhantes àqueles que vocês viram no Power BI, que o Profit automaticamente detectou, só que ele agora consegue compor isto tudo para nos dar um forecast para o futuro, que é o que depois vocês podem ver, salvo erro aqui à frente, cá está. Portanto, com estes padrões, ele consegue nos estimar os valores por dia até ao final do ano, conforme nós pedimos. E, ancorado em que ele detectou que o trend até o final do ano é este, o padrão semanal é sempre o mesmo que ele aplica, depois pode ser aditivo ou multiplicativo, neste caso é um padrão aditivo, isso podemos configurar. Então o truque para fazer isto em paralelo é relativamente simples. Nós temos a nossa lista de 265 localizações e vamos usar aqui uma função específica do Spark, que é o map, que vai, em vez de fazer isto sequencialmente, porque reparem, se este demorou 13 segundos, imaginem quanto tempo é que não ia demorar fazer isto 265 vezes, se não fosse em paralelo. Ora, se nós executarmos isto em paralelo, e dependendo do número de clusters que vocês tenham, podem ser mais ou menos rápido, e no limite, se tiverem 265 cores disponíveis, em princípio demorará pouco mais do que 13 segundos, neste caso como eu não tinha, para este efeito, mas demorou cerca de 1.92 minutos. Okay? Depois disto feito, é uma questão de recolher os resultados. Eu posso mostrar aqui o código, não é nada demais. Como nós temos 265 resultados e em cada uma destes sítios temos data frames, depois conseguimos ver os parâmetros, os vários resultados de performance, para quem trabalha forecast são métricas normais, root mean square error e o average percentage error. E o principal é que, neste caso, nós só temos um parâmetro, só temos uma tentativa para cada uma das time series. Se tivéssemos várias, nós temos que escolher a melhor, e mesmo isso também é super rápido de fazer. Okay? Nós simplesmente fazemos o group by data frame, vemos qual é aquela run que deu o resultado, o erro menor, neste caso, gravamos este último data frame, que terá mais ou menos este número de registros. E uma vantagem também do Profit, depois nós vamos explorar no Power BI, é que além de ele dar os lower bounds, os upper bounds e o forecast, o Profit automaticamente ele explica como é que são produzidos os valores. Ele diz-nos qual foi o trend que usou, que é o componente, eu diria, mais importante e se calhar às vezes até mais descurado, e depois vai-me dizer qual foi o peso dos holidays, qual foi o peso para cada dia da componente semanal, da componente anual, e portanto é espetacular. Vocês podem depois até trabalhar com isto, como vocês vão poder ver até no Power BI. Por último, já temos aqui o nosso data frame com todos estes dados,
Então o que é que nós vamos fazer? Como já temos o Power BI, a facilidade de ligar rapidamente através do nosso SQL On Demand, eu simplesmente vou dar aqui um nome ao fecheiro que vou gerar dentro da minha pasta no Data Lake Forecast. Apesar de serem poucos dados, eu mesmo assim vou gravar em Parquet, que ainda fica mais pequeno e mais otimizado. Vamos gravar no nosso Data Lake. Qual é a vantagem disto? É que depois é muito fácil, usando o Serverless e o Power BI, chegarmos às previsões. Então deixem-me mudar aqui para, já agora, mostrar-vos aqui no nosso Data Lake onde é que isto ficou. Está aqui. Vou subir aqui. A pasta Forecast. Eu vou gravando aquele nome que eu dei, defino o nome do fecheiro. Isto é muito interessante porquê? Porque depois nós conseguimos obter o nome do fecheiro e usá-lo no Power BI. E isso é tão simples como isto. Já tenho aqui o meu Read Forecast. Então, na prática, é fazer um Open Row Set, dizer eu quero ver todos os parquês, mas depois, como me dá muito jeito ver o nome do fecheiro, existe uma função, existem até 3, mas nesta é para tirar o file name, que me vai dar o file name do fecheiro que eu estou a ler. E depois no Power BI eu só tiro o ponto parquet para ficar mais simples. Então, no Power BI, o que é que isto depois nos permite ter? Vamos novamente aqui ao Transform Data. E se viermos aqui ao nosso Forecast, vão reparar, como eu estava a dizer, que eu estou a usar o meu SQL Server On Demand, portanto, novamente, estou a pagar aqui por cada query que é feito. Estou literalmente a usar o query que eu vos acabei de mostrar no Synapse Studio. E a vantagem é que depois eu vou ter uma versão, posso estar a testar diferentes alternativas, algoritmos, abordagens, e eu vou gravando diferentes versões e que depois eu posso comprar facilmente usando um slicer no Power BI. Então esta versão que eu criei, deixem-me só relembrar, eu dei-lhe o nome de Live Test, e já agora também para verem a velocidade de leitura do meu Power BI local desktop através do SQL On Demand e ler estes fecheiros, que como já tem 3 ou 4 versões, 250 mil registros cada um, já é um volume, um número de registros razoável. Vamos fazer aqui o refresh de tudo e vamos ver quanto tempo é que demora. Eu não sei se já tiveram a experiência de tentar ler fecheiros grandes CSV locais, e eu duvido, é incomparável, okay? Portanto, eu não sei se isto será cerca de 1 milhão de linhas, já com as várias versões, cada uma tem 250 mil linhas, é capaz. Já tem um pouco mais. 1 milhão e 200, vai puxar para o Power BI. E já está. Ora bem, já temos aqui os dados, os nossos dados, e agora podemos ir aqui à nossa tab de Forecast. Cá está. E cá temos aqui, podemos usar a tal, e é muito útil este padrão, e permite nunca perder os dados anteriores para comparação. Temos o último forecast que nós gerámos aqui, tenho outros já que estive a preparar e a testar. Tenho sempre por norma, eu crio sempre uma cópia que é o last, que assim é muito fácil sempre ter a última versão enviada, a última tentativa. E temos agora a grande vantagem é que isto é um dataset normalíssimo Power BI, portanto permite-nos calcular totais, permite-nos calcular erros. Outra coisa também, para vocês perceberem, este período de teste que está aqui não foi usado para o treino. Eu, inclusive, ele não estava disponível no Azure Open Datasets, eu fui buscar à source, configurei no Data Lake e importei também os dados para aqui. Vocês conseguem ver que os padrões principais estão lá, ainda não anda muito longe, tem aqui as métricas principais. Conseguem ver aqui uma coisa que é interessante, que é, reparem que os feriados
não estão exatamente no dia, o efeito dos feriados não estão exatamente no dia correto. E porquê? Porque foi uma run do Profit onde não passámos as datas corretas, não passámos literalmente as datas dos feriados, e portanto ele inferiu isto como padrão anual, o que depois traz problemas se quiserem que isto seja exato ao dia ou à semana, ok? Outra coisa também importante do Profit, que é espetacular, como temos o trend, podemos visualizar o trend aqui, que ajuda muito, acreditem ou não, já vão ver a seguir, a perceber às vezes alguns problemas que possam ter no fit do trend, e depois a vantagem toda do Power BI. Com novamente a nuance que isto agora não é um forecast visual. Podem usar este forecast para compor diversos tipos de métricas e fazer com ele muito bem entenderem. Ok? Então agora imaginem que queríamos resolver este problema dos feriados, por exemplo, e queríamos também fazer uso deste cluster que nós temos para, em vez de tentar treinar um modelo para cada localização, tentar várias combinações dos parâmetros deste algoritmo e afinar especificamente esses parâmetros por localização. Isso é perfeitamente possível e aqui entra a vantagem, realmente temos um poder de computação elástico com o Databricks, ou seria algo semelhante com o Synapse, em que na prática só temos que mudar e fornecer os parâmetros que nós configuramos aqui na nossa função para os feriados nacionais dos Estados Unidos, e depois vamos tentar outros parâmetros com vários, uma vez com 0.01 neste parâmetro, que é um dos mais importantes no Profit. Se vocês começarem a multiplicar as combinações, temos 265 vezes 3, vezes 2, vezes 3, são imensas, tanto que se nós executarmos aqui, em princípio ele diz-nos logo, só aqui temos que fazer o treino de 8.000 modelos. Eu não vou fazer isto até ao fim, mas podem fazer perfeitamente, basta dimensionar o cluster. Uma nota importante que eu vou executar aqui, só para terem noção da vantagem do Profit em suportar os feriados, inclusive ele suporta efeitos não apenas nos feriados, mas também dias antes e dias depois, que é aquilo que está aqui neste parâmetro que nós acrescentamos, que não faz by default, digo já. Portanto, tem que ter essa atenção. E agora nos gráficos, se vocês tinham visto anteriormente do Profit, em princípio, se eu não me falhou nada, vamos ter uma coisa nova, exatamente, que é o impacto dos feriados. E reparem que já não é apenas no dia, mas pode ser no dia antes. Aqui conseguimos ver mais especificamente para o período, para o segundo semestre de 2019 que estamos a prever, qual foi o impacto dos feriados que ele estimou. E reparem que não é apenas no dia, e alguns feriados inclusive têm impactos nessa semana e na semana seguinte. Por vezes acontece isso. Eu não vou executar, vou apenas arrancar para vocês verem que é exatamente o mesmo código. E vão ver aqui à partida ele a criar cerca de 8.000 tarefas, embora o cluster para executar isto mais rapidamente teria que aumentar ligeiramente, porque ele está a fazer 80 de cada vez. Ok? E cada uma demora cerca de 3 segundos, portanto em breve vamos ver algumas tarefas já a serem completadas, e se o cluster estivesse em autoscale, rapidamente, em alguns minutos, ia realizar as tarefas todas. Ok? Ora bem, então voltando aqui ao nosso Power BI, já agora eu executei previamente uma versão só onde configurei o suporte para os feriados, e vocês conseguem ver aqui que, embora ele exagere um pouco o efeito, os feriados já apanham os dias corretamente, e conseguem ver aqui todos. E o último truque que eu vos ia deixar é, por exemplo, nós aqui vemos, ele apanhou efetivamente o padrão corretamente dos feriados, está muito certo, mas nota-se que o que ele não apanhou corretamente, porque também aqui não fizemos muito tuning para já, é o trend, ou seja, o trend é bastante em tom decrescente, o que puxa o forecast para baixo comparativamente ao que aconteceu na realidade. Agora, uma grande vantagem da maneira como o Profit funciona, e isto é uma coisa que ando a experimentar, e muito na vertente do Human in the Loop, que eu acho que é muito importante na questão do forecast, mas para perceberem a importância do trend, até em Power BI, criei aqui um pequeno what if que vai permitir corrigir
ligeiramente o trend e vocês conseguem ver, porque adivinhar o trend é algo que eu acho que o feedback nosso pode ser muito importante em termos de forecast, enquanto se calhar para os coeficientes exatos dos feriados e tudo isso é mais complicado, mas vocês conseguem ver que simplesmente manipulando o trend, e isto podia ser um feedback que alguém conhecedor do negócio ou daquilo que estava a passar poderia dar, por exemplo, só para vos deixar esta ideia. Ora bem, estamos a chegar ao fim deste webinar. Penso que se calhar ultrapassamos aqui um pouco o tempo. Espero que não se importe e que tenha sido útil. Há aqui muitos outros tópicos relacionados que podíamos aprofundar. Se tiverem, se acharem que justifica fazer próximos webinars para entrar mais em detalhe, algum ponto queiram explorar, façam-nos chegar esses pedidos através dos contactos, que vou deixar também novamente mais à frente. Queria-vos deixar alguns recursos úteis, algumas notas sobre projetos de forecasting de uma competição onde participámos recentemente, do Carro Day Sport, que foi super interessante, e ganhámos de resto, e vão ver que a abordagem tem muitas nuances, e acho que vejam, se têm curiosidade nesta área de forecast, acho que é interessante, foi uma aprendizagem interessante. Quem não conhece Power BI, quer conhecer mais, recentemente também publicámos um webinar que está no nosso canal de YouTube com Power BI, Power Apps e muitas funcionalidades podem explorar com essas plataformas. Não esquecer, quem também trabalha em Power BI, a nossa suite de produtos e aceleradores, com muitas tarefas e nuances diferentes e cenários diferentes para potenciar ainda mais as mais-valias que tiram do Power BI. E alguns links, mas o link principal geralmente é ir ao Google e pesquisar pelas tecnologias, mas Power BI, o Synapse, o Databricks e também o Profit é realmente uma peça espetacular. Eu não vos vou dizer que vai garantir os melhores forecasts, mas no global é uma peça pelo menos fundamental para vocês usarem e de resto é open source e contribuírem também e enviarem feedback. Muito obrigado, ficam os meus contactos uma vez mais. Vamos ficar ainda durante algum tempo no QA, portanto façam-nos chegar as vossas questões e depois do webinar usem o e-mail, o número de telefone, estejam à vontade. Muito obrigado uma vez mais e até um próximo webinar.